Mas dá uma Perfeito. palavrinha. Álvaro, tá gravando. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá bem. Com a palavra, o nosso irmão Álvaro, então, que a maioria de vocês conhece, todos nós somos da casa, né? Pode falar. Apareceu para vocês? Eu, Apareceu para vocês? Sim, eu, mas não tá no módulo de apresentação, não, tá? Agora foi. Oi? Foi. Então vamos lá. Primeiro, agradecer a oportunidade a estar com vocês novamente. Isso é sempre uma grande alegria. E explicar, né? Como eu tenho esse tema escalado para uma reunião durante a semana e Júlia teve dificuldades, ela disse assim: por favor, troca comigo, antecipa. Aí eu saí correndo para antecipar essa, essa exposição. E é um tema, eu diria, espinhoso, porque todo tema que está muito próximo do que a gente está vivendo, que está muito junto de nós, é sempre mais complicado, né? Porque existem aqueles em que a gente fala à distância. Esse do cancelamento, ele está próximo, porque é uma coisa que está acontecendo no momento, é da nossa vida, pelo menos daqueles que usam redes, e a gente tem sempre que tomar cuidado para respeitar as posições, né? Ter sempre muito cuidado quando fala. Eu trouxe, já para começar, e a gente vai falar de amor ao próximo, a gente vai falar de tolerância às diferenças, é o que está no tema, e também o estudo sobre o cancelamento, esse fenômeno de cancelamento das redes, que está ligado ao problema da tolerância e também ao conceito de amor ao próximo. Eu trouxe logo uma posição do José Saramago, escritor português, prêmio Nobel de literatura. Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro. Então há uma diferença muito grande entre você apresentar argumentos e a pessoa, por conta dos argumentos que você apresenta, ela toma uma posição, ela dirige a própria vida de outra forma. E há uma outra posição em que você diz, não, eu preciso convencer fulano porque isso é bom para mim, deve ser bom para os outros. Então, a gente começa fazendo essa distinção. A primeira coisa a fazer é a gente discutir a primeira parte do título, que é o amor ao próximo. Então, a primeira parte deles tem a ver com o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu nem coloquei o outro tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Eu nem coloquei a outra parte em que Jesus diz assim: amar ao próximo como eu vos amei. Aí é covardia, né? Porque aí amar ao próximo como Jesus ama é uma subida bastante grande para a gente. E a segunda reflexão que a gente precisa fazer para começar é: quem é o meu próximo? Amar ao próximo. Que próximo é esse? E aí a gente resgata a figura da parábola do bom samaritano, que todos nós estamos conhecemos, né? Então, aquele homem que vinha de Jericó a Jerusalém era um samaritano, e lembrando sempre, vou retomar essa discussão, o samaritano era um grande adversário dos judeus, porque eles ousaram criar um templo na Samaria para concorrer com o templo de Jerusalém. Então, na verdade, eles se pegavam. E toda vez que Jesus fala do samaritano, a gente tem que estudar com cuidado, porque ele está, na verdade, extrapolando. Ele está usando um exemplo extremo a partir de um protagonista que naquela época era contrário. E aí, quando ele diz assim, quem é o meu próximo? E ele coloca a figura do samaritano como protagonista da história, aí ele vem, tem um homem caído, passa o primeiro dos sacerdotes, passa o segundo
da hierarquia religiosa, judeus, nenhum deles faz nada. Aí passa o samaritano e ele para e ajuda o homem. E não só leva até a estalagem, quando paga as condições de atendimento e depois retorna para saber se tudo foi muito bom. E aí, no diálogo com o doutor Dali, que pergunta isso, Jesus tasca, né? Quem é o meu próximo? E aí força essa reflexão. Então, depois também lá, a partir da, do título, a caridade. A gente precisa falar da caridade material, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9. Então, existe um tipo de caridade material que é uma ajuda material e econômica, é o socorro físico. Em vermelho, eu coloquei as situações atuais hoje. Não é porque hoje, quando a gente fala da caridade material, a gente tem se esforçado muito, especialmente no movimento espírita, eh, de discutir alguma coisa que não seja só o assistencialismo, mas trabalhar a ideia da promoção social do, entre aspas, do atendido, que é como correntemente se chamam as pessoas que são atendidas ou são envolvidas no atendimento fraterno. Então, a gente fala da promoção social. É um andar a mais, é um degrau a mais do assistencialismo histórico que a gente vem vivenciando. Exemplo do bom samaritano que ajudou fisicamente, a cura do servo do centurião, porque Jesus cura o servo, a cura dos leprosos, dos 10 leprosos, depois a cura do filho da viúva de Naim. E eu experimentei, eu coloquei esses exemplos porque todos eles, de alguma forma, eram temas muito caros aos judeus. Porque o primeiro era um samaritano, o segundo, o servo, era de um centurião. E Roma, naquela época, dominava e escravizava o povo hebreu. Então, Jesus ajudou ao servo do centurião. É uma história lindíssima. A cura dos leprosos, ninguém chegava perto dos leprosos. E Jesus curou recorrentemente esses enfermos do corpo. E a cura do filho da viúva de Naim é aquele caso em que ela passava com o corpo, ou que acreditavam ser o corpo do filho, e ele interrompe a passagem e vai até lá, não se tocava em mortos. O judeu não toca em mortos. Então, quando a gente escolhe esses temas, nós estamos escolhendo assuntos extremados, em que Jesus rompe com aquele comportamento clássico dos judeus. E há também a caridade moral, capítulo 13, item 9. A indulgência, benevolência, perdão, compreensão das fraquezas alheias. E aí eu coloquei como uma caridade moral a divulgação da ideia espírita nos tempos atuais, né? Além disso tudo, tem essa. E eu coloquei divulgação não do espiritismo, mas da ideia espírita. Porque são coisas muito diferentes. Você pode falar das ideias que compõem o espiritismo, ou você pode ter a pretensão de fazer com que as pessoas se tornem espíritas. Então você tem católicos que acreditam em reencarnação, você tem pessoas ligadas à religião oriental que também acreditam na imortalidade, na mediunidade, e são ideias que o espiritismo desenvolve com muita riqueza, né? A mulher samaritana, ó, de novo, um exemplo da Samaria, e Zaqueu, que era um coletor de impostos, a mulher adúltera, os fariseus e o discurso do pão da vida. Nesse caso, Jesus faz a caridade moral da informação, do esclarecimento, do acolhimento, da oferta de novas alternativas de vida, todos eles. E o discurso do pão da vida, ele é curioso, porque Jesus, ao falar eu sou o pão da vida e discorrer isso no Evangelho de João, diz lá no Evangelho, nesse capítulo próprio de João, que alguns que o seguiam há muito tempo, ao ouvirem aquilo, disseram assim: dura essa mensagem, hein? Duro isso que ele está dizendo. E disse lá que muitos abandonaram esse processo de seguir Jesus quando ele deixa bastante claro o que é seguir o pão da vida.
E por isso está em vermelho significa, é uma situação que a gente ainda vê hoje. Então as pessoas escolhem, você é espírita porque eu quero ser salvo. Está no caminho errado. Né? O espiritismo não salva ninguém. Né? Se existe essa ideia clara da salvação, é na verdade o esforço que cada um faz para domar as suas más inclinações. Está lá no Evangelho. Né? Então, esses seriam exemplos da caridade. Jesus e os samaritanos eram inimigos desde que esses tempos. Engraçado, não entrou. Gente, eu juro para vocês que eu fiz aquela entrada assim direitinho por tópicos, está tudo organizadinho, mas ele não entrou. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eram inimigos desde que estes construíram o templo, né? Então, Jesus, na ideia da tolerância, é a segunda parte, vai falar da negação da hospitalidade quando ele vai para a última ceia, o último censo dele em Jerusalém, quando ele é preso e crucificado, ele passa pela Samaria, né? E aí na Samaria ele manda Tiago e João à frente para escolherem o lugar onde eles vão pernoitar. E ninguém na cidade aceitava. E tem uma passagem curiosa que eles estão no alto olhando a cidade que não o aceitou, o povoado, e aí João e Tiago dizem assim: Senhor, Senhor, querem que nós oremos e que desçam raios do céu, raios de fogo, e consumam todos eles porque não nos aceitaram? Né? Mas, na verdade, não é que não aceitassem Jesus, esse era o caminho da Samaria. Né? E eles eram judeus e estavam chegando na Samaria. Então, é uma outra maneira de interpretar essa passagem é que as pessoas da Samaria não quiseram acolher um grupo de judeus que iam para Jerusalém cumprir as suas obrigações. Parábola do bom samaritano, a palavra e a mulher samaritana são exemplos de tolerância. É porque Jesus fala, Jesus conversa primeiro com o exemplo do samaritano que nós falamos e depois não só uma samaritana, mas uma mulher. E já era também um esforço de tolerância. Outros exemplos, de novo, Zaqueu, o coletor e a mulher adúltera. O princípio cristão é de respeito pelos outros, mesmo quando se pensa diferente. Aí a gente já começa a trabalhar o tema. Então, essa ideia de Jesus é eu respeito a posição do outro, mesmo quando o outro pensa diferente de mim. Mesmo quando o outro não segue as minhas posições, quando ele não concorda com as coisas que eu quero fazer, é quando não entende as coisas que eu estou passando. Não entendo, não entendo, não entendeu, pô. Então, aquele exemplo lá do pão da vida, quando Jesus sobe o discurso e diz assim, ó, eu sou o pão da vida, para me seguir é nesse padrão. E o povo diz assim, nossa, muito duro esse negócio aí, tô fora. Então, eles simplesmente saem. Ou quando Pedro o nega 3 vezes e ele continua a tarefa. Ele avisou antes. Então, essas coisas fazem com que a gente reflita sobre como é essa situação da tolerância. Até porque tolerar não é concordar. Aí eu estou tolerando alguém que pensa diferente de mim, não significa que eu concorde com o que ele pensa. Tá? A gente vai ver isso mais adiante. Aceitar a possibilidade dos outros pensarem diferente não é concordar com ele. Eu discordo dele, mas ele permanece meu irmão. Então a gente diz assim: Pilatos, aquele cara danado, é meu irmão. Nero, aquele cara, Herodes, é meu irmão. Né? Se a gente entende a paternidade divina, todos são irmãos. Só que são irmãos em posições diferentes, com percepções diferentes da vida, que ainda não estão despertos, por exemplo, para a ideia da imortalidade da alma. Então, tocam as suas vidas a partir dos valores que possuem. E muitos deles são coerentes com esses valores, muitas vezes limitados, que eles possuem para enxergar a vida e enxergar as alternativas. Mas, bem ou mal, todos somos filhos de Deus. Aí eu disse assim, não gosto dessa ideia. Eu falei assim, eu também não. Eu acho que alguns deles, a gente fala, mas assim, nossa, eu preferia que fossem primos e não irmãos.
mas na percepção efetiva do Evangelho e na visão espírita, eles e nós somos todos filhos de Deus. Agora começou, olha aí, esse negócio está obsidiado. Então, esses são momentos graves de intolerância ao extremo. A gente está vivendo isso muito fortemente. Cristãos esqueceram o cristianismo e espíritas parecem ter esquecido o espiritismo. Esqueceram a possibilidade de os outros possuírem posições diferentes e de que diferença é possível e necessária. Tá? Então, a gente vem encontrando cristãos intolerantes, espíritas intolerantes e de forma extremada. Tá? Como o tema não é intolerância, eu estou só dando a informação. Um dia a gente faz um estudo só sobre intolerância e a gente discute detalhadamente essas coisas. Né? Intolerância religiosa. Matam e fazem sofrer em nome de Deus. As grandes guerras que a gente tem aí na história, né, elas falam da importância de Deus. Estou fazendo isso porque Deus quer. Né? Os cruzados, as guerras santas, e hoje as diferenças religiosas do islamismo extremado contra outros, a visão de árabes e judeus, que têm posições muito rígidas sobre essas teocracias, tudo em nome de Deus. Né? Ainda falando rapidamente, a intolerância política. Matam e fazem sofrer em nome de posições passageiras. Então, o meu regime político, estamos vendo isso agora, o meu regime político é ótimo, eu adoro o meu regime político, então eu vou impor que o seu país também tenha o meu regime político. Né? E aí nós vamos efetivamente escolhendo para os outros uma coisa que é boa para nós. Intolerância e fanatismo dos costumes. Aí a gente faz uma citação tangencial, passageira sobre a pauta dos costumes, como se houvesse apenas uma maneira de ser. Então, quando eu quero impor à coletividade a minha pauta de costumes, a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, os meus valores, a maneira como eu vejo ou interpreto cada um dos grandes temas da sociedade, eu quero impor isso na verdade, uma intolerância e fanatismo. Corremos esse risco quando nós vemos, por exemplo, as nossas assembleias legislativas e o nosso Congresso com um número cada vez maior de representantes de religiões fundamentalistas. E aí, apesar de nós sermos um país laico, o que a gente percebe é que esses grupos que vão crescendo, eles querem impor na forma de leis comportamentos que são característicos das suas religiões. Então, eles estão fazendo ou trazendo aqueles itens que são proibições para as suas religiões, que eles escolheram seguir, e tentam fazer com que essas proibições, de alguma forma, se transformem em legislação. E isso obrigaria a todo o coletivo a restringir as próprias vidas a partir da proibição que é deles e não nossa. Então, nada contra as religiões proibirem as coisas, mas cada um escolhe a sua religião e a proibição é daquela pessoa que escolheu aquela religião. E aí a gente vai falar dos fanatismos. Um exemplo clássico é a homoafetividade, né? Ou alguns preferem homossexualidade, como se o valor estivesse restrito a um órgão. Então, nós reduzimos toda a individualidade, toda a vida da emoção, da construção em um órgão, ou numa característica de relação. Esse é um tema que tem provocado muita intolerância e muito fanatismo dos costumes. Cultura do estupro. Isso aqui estava preparado antes dos últimos acontecimentos que a gente está vendo, né? E que, de alguma forma, está tomando a mídia nesse momento, infelizmente. Como se a mulher devesse submeter-se às paixões animais dos machos travestidos em homem. Essa expressão está no estudo original que eu trouxe que eu aproveitei para cá. Por quê? Porque isto tem a ver com uma história de um patriarcado
dificilíssimo de ser construído. A nossa cultura ocidental é patriarcal, né? Desde o tempo que Eva fez o que fez, ou dizem na mitologia que Eva fez o que fez, e aí os homens passam a ser valorizados, e aí toda a sociedade se constrói a partir do patriarcal, um sistema patriarcal, que produz um comportamento machista que deriva para uma misoginia, que é uma desvalorização da mulher em todos os seus aspectos historicamente, que a gente vem lutando muito para superar. E aí eu trago uma frase de Joana de Ângeles, em que ela vai falando dessas coisas, ela diz assim: o corpo da mulher, à época, entre aspas, servia de pasto para as paixões dos homens. Então, Joana, como sempre, é muito positiva nessa defesa e na valorização da mulher, né? Feminista que foi lá no século XVI, no México, já naquela época. Então, ela tem essa frase que é duríssima, comparando o corpo da mulher aos pastos das paixões masculinas. E os presos que são esquecidos, por exemplo. Né? A gente, vamos, tá preso, esquece. E quando eu digo esquece, na verdade, eu não estou falando de justiça, eu estou falando de vingança. Eu quero que ele sofra, eu não só quero que ele pague para ele se recompor e voltar como cidadão reeducado na sociedade. Eu quero que ele apodreça literalmente na cadeia, porque eu quero vingança por conta das coisas que ele fez a mim ou ele fez à minha família. E aí, vamos entrar na terceira parte, que é a parte maior, e eu vou me permitir trazer uma linha de tempo de algumas coisas que fazem construção na sociedade que a gente tem hoje. Então, respirem que a gente vai. A primeira delas é de Foucault. Né? Michel Foucault, especialmente no livro Vigiar e Punir, ele fala o seguinte: a formação das sociedades disciplinares, da disciplina, que usa disciplina, e dos dispositivos institucionais de vigilância e controle social, exemplificados pelo modelo do panoptismo. Olha que coisa linda. O panóptico é um modelo de uma torre construída de tal forma que as pessoas que estão no alto da torre tenham uma visão de todos que estão em volta na sua comunidade. Então, o panóptico é uma estrutura que permite absoluta vigilância dos outros. E entendo a vigilância dos outros, qualquer posição ou alteração no comportamento ou na disciplina é imediatamente punido. Por isso o livro se chama Vigiar e Punir. Tá? E aí, qual é a contribuição da metáfora do panóptico? É uma estrutura, arquiteto já falei, mostra como instituições modernas, como a escola, por exemplo, produzem sujeitos dóceis por meio da vigilância. Estou de olho em você, hein? Estou de olho em você, eu estou te vendo. E aí, quando você imagina, vamos viver num mundo de câmeras, eu não tenho mais o panóptico, mas agora a tecnologia me permite ver e vigiar a todos. É um panoptismo mais moderno, mais contemporâneo. Exames, registros e rotinas normalizadoras. Ajuda a compreender que o controle nas instituições não depende apenas da posição direta, mas da internalização da vigilância. Aí a pessoa sabe que está sendo vista no panóptico ou nas câmeras, e fala assim: bom, não vou fazer o que eu quero porque eu estou sendo visto. Não existe a educação da emoção, do sentimento, da razão. As pessoas são contidas, as pessoas têm um processo de contenção pela disciplina e o medo de serem punidos. Mas a gente que estuda violência, e especialmente violência escolar, percebe que depois de um tempo isso não funciona mais. Né? A gente vê, por exemplo, a pessoa que num determinado momento comete um assalto numa loja comercial e ele simplesmente olha para a câmera: ó, tá me vendo, sou eu, mostrando que em determinado momento essas coisas são superadas. A coisa evolui para as teses de Deleuze, que fala da sociedade do controle.
superação da sociedade disciplinar, que é aquela do Foucault, em direção a uma sociedade mais difusa e contínua de controle. Então já não é mais uma estrutura panóptica. O controle não se dá mais apenas em instituições fechadas, mas em redes. Quando eu falei das câmeras, eu estou falando das redes que monitoram o comportamento em tempo real. Então, hoje, se eu quiser fazer uma viagem, eu vou entrar aqui e vou pedir a visão das câmeras na cidade do Rio de Janeiro para saber onde tem engarrafamento ou não. E aí vou, inclusive, ver pessoas, vou ver acontecimentos em tempo real. Então, eu saio da posição do panóptico, da vigilância da arquitetura, para uma vigilância eletrônica e em tempo real. A coisa está crescendo. Aí eu já tenho essa sociedade de controle, veio Manuel Castells e vai falar da sociedade em rede. O novo paradigma informacional e as redes como forma de organização social. Então, Manuel Castells vai dizer lá, a comunicação e o poder se exercem por meio dos fluxos em redes digitais. Ele vai estudar já há algum tempo como que as redes dão uma conformação diferente à maneira com que a gente vive. Quer ver um exemplo? A nossa palestra. Quando lá em 2019, antes da pandemia, alguém poderia imaginar que a gente teria palestras espíritas tão numerosas e que teríamos um esvaziamento das casas espíritas nas reuniões públicas pela facilidade de se assistir palestra usando tecnologia. Então, na verdade, ele vai é um novo paradigma informacional e as redes dão uma nova organização social. O que a gente está vivendo hoje, nesse momento aqui, é, na verdade, uma materialização da ideia que Manuel Castells já escrevia há algum tempo atrás. Aí vem o Byung-Chul, esse nome tem que falar devagar, né? Byung-Chul Han, na chamada Sociedade do Cansaço. E ele vai dizer o seguinte: a sociedade neoliberal que induz ao desempenho individual constante e à autoexploração. Então, ele vai dizer que a sociedade que a gente vive, aquela sociedade de rede, arrumada, de uma nova organização, é uma sociedade do cansaço, porque a gente é efetivamente motivado a aumentar sempre o desempenho. Aí a gente vê alguns casos, né, da pessoa dizer assim: eu vou ser empreendedor, vou ser chefe de mim mesmo. E aí você vai ver a rotina dessa pessoa que disse que vai ser chefe de si mesmo, e ele trabalha 16 horas por dia. 16 horas por dia. Né? É o que a gente chama muitas vezes da uberização de algumas tarefas, em que a pessoa tem essa ideia de que mudou, mas esse mudar efetivamente é exaustivo, sem direitos trabalhistas, sem proteção social nenhuma. Então, a gente está vivendo esse momento. A pressão por produtividade e positividade leva a colapsos psíquicos. A gente conversava esses dias que há tempos atrás, quando você saía do seu trabalho, você saía do trabalho, desligava, só ia ligar no dia seguinte, ligava tudo e entrava. Hoje o WhatsApp te alcança. Então você está lá, na minha função, você está lá e aluno, outras pessoas te alcançam às 10 da noite, às vezes 11, sábado e domingo. Os e-mails não param de chegar. Então, na verdade, você teve uma expansão da produção e da dedicação. Então, você não tem mais aquela hora que a gente tinha de hora de descanso, porque os e-mails, o WhatsApp, outras coisas te alcançam a qualquer dia e a qualquer hora. E forma de violências internalizadas ou passivas. Explica como o sofrimento e a violência podem ser efeitos colaterais da cultura do desempenho. Então, como todo mundo me pede para desempenhar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que produzir mais e melhor, trouxe o exemplo do LinkedIn, que é uma plataforma que seria para trocar oportunidades de emprego, vagas e outras coisas, e acabou sendo
uma grande vitrine para as pessoas mostrarem o que estão fazendo e se projetarem. Todo mundo só faz coisa grande, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E dificilmente nós encontramos pessoas que falam de experiências que não foram marcadas por sucesso, né? Então, LinkedIn é esse exemplo. O último que a gente, não, o penúltimo é a Hannah Arendt, que vai falar sobre a violência, né? A diferença entre poder, autoridade, força e violência. A violência surge quando o poder e o diálogo fracassam. É a banalidade do mal. Ela vai falar daqueles burocratas que dirigiam os centros de concentração. E essa sociedade despersonalizada, em que a gente não tem mais contato com as pessoas, em que a gente não tem as interações das relações, pode nos levar a um estado de insensibilidade, como era a banalidade do mal. E aí, pelas redes, no anonimato das redes, as pessoas fazem atrocidades, como, por exemplo, o cyberbullying, as perseguições usando as redes sociais. E o último que eu vou trazer para vocês, para a gente discutir como é que está essa sociedade, para falar do porquê que o cancelamento é grave, o Zygmunt Bauman, da Sociedade Líquida, desencarnou recentemente. Fragilidade dos laços sociais e insegurança existencial. Ele fala do amor líquido, ele fala das relações, aquela coisa que não tem mais forma, né? Você não pega mais. Os indivíduos precisam constantemente produzir e atualizar sua imagem pública. Como as pessoas fazem no Instagram, como as pessoas fazem no Facebook. No Instagram e no Facebook, todo mundo é feliz. No Facebook, então, nossa, a gente olha assim, ó, a grama do vizinho é muito verde. A galinha do vizinho põe sempre ovos maiores e melhores do que as nossas. Lembram disso antigamente? O Facebook é para isso. É uma vitrine onde as pessoas expõem uma imagem, uma situação que dificilmente se mantém sempre. As pessoas não têm problemas. E é esse sistema de manutenção da imagem que a gente coloca nas redes que causa a liquidez dos vínculos e instituições que tornam os sujeitos inseguros, solitários e propensos à exclusão ou à agressividade. Aqui começa o problema. Porque como eu valorizo muito a imagem que eu estou colocando nas redes, como eu valorizo muito o que as pessoas pensam de mim, o número de seguidores que eu tenho, quantos seguidores eu tenho. Aí, se a pessoa resolve dar uma festa, ele tem 1.000 seguidores. Quero ver quantos efetivamente comparecem fisicamente. Então, o fato de você ter uma rede de seguidores não significa que isto caracterize uma rede de amizades. É uma rede de interesses, é uma comunidade, é uma rede construída a partir de interesses comuns. A identidade passa a funcionar como um produto social. Então, eu não sou mais o Álvaro presencial, eu sou o Álvaro das redes. Aquele personagem que eu estou vendendo, que eu estou entregando nas redes sociais. Aí eu coloquei o Instagram e o Facebook, são conhecidos, e estou aproveitando aqui para vender meu peixe, falando de algumas plataformas que as nossas crianças e jovens que utilizam a Discord, grande parte desses crimes e atos infracionais envolvendo crianças e jovens, assassinatos, tiros em escolas, são planejados previamente no Discord. Então vejam lá se seus filhos, seus netos, seus sobrinhos usam Discord e trabalhem para que eles efetivamente retirem esse aplicativo. A mesma coisa o Reddit e especialmente o Roblox. São plataformas não controladas, sem nenhuma ação controladora, e aonde as comunidades se reúnem para planejamentos, inclusive criminosos. Aonde os pedófilos, inclusive, se escondem para o exercício da pedofilia. Só para a gente ter ideia do tamanho do problema dessas redes.
Aí a gente vai entrar, vou pular isso aqui porque a gente está em cima do laço e vou direto para o cancelamento. O que que é o cancelamento? O amor ao próximo e o cancelamento. Cancelamento nas redes sociais pode ser uma crítica ou pode ser uma rejeição coletiva a pessoas ou a instituições, por falas ou comportamentos inadequados. Agora, inadequado para quem? Ah, esse negócio aí é inadequado. Para quem é inadequado? Que valores estão por trás dessa avaliação? Envolvendo boicote, perda de seguidores e pressões institucionais de forma muito rápida. Então, eu posso interpretar o cancelamento, é, não faço, você não faz mais parte da minha rede, isso é um cancelamento. E como eu discordei de você, eu trabalho nas minhas redes para que todos os meus cancelem você. Então, não só eu discordei de você, como eu faço movimentos e exercícios de forma a que aqueles que estão conectados, são os meus seguidores, que eles também façam o mesmo movimento de cancelar as ligações. Então, se for uma responsabilização social, pode ser uma denúncia de injustiça e pressiona instituições. Pode ser um linchamento digital. Eu fiz uma análise impulsiva, eu fiz um ataque de pessoas, eu tive e punições desproporcionais. Eu linchei digitalmente a pessoa. Mas eu posso ter também uma crítica a situações de injustiças, a crimes, né? Como a gente viu, por exemplo, aqueles que, do caso do cachorro lá de Santa Catarina, né? Aqueles vídeos. Então, aquilo é um fenômeno que merece ser efetivamente criticado. Não, não só o ato em si, mas a divulgação e a proporcionalidade que aquilo tomou nas redes. E aí a gente vê muitas pessoas concordando com aquele evento ou dizendo o que é que tem, né? Então, estou trazendo o exemplo do Felca recente e da adultização, quando o Felca denuncia que havia sites ou outras coisas que estavam adultizando e usando crianças e jovens em situações questionáveis. E o que que aconteceu? Foi feito um cancelamento reverso. Ao invés de cancelarem só a pessoa que fazia isso, houve um movimento contra ele porque ele denunciou alguma coisa que era de interesse do coletivo, né? E ele, Felca, sofreu inúmeros cancelamentos motivados por essas pessoas que foram atingidos. E o Felca, como os outros, eram o que eles chamam aí de influenciadores digitais. E um mais leve, um pouquinho, da Fernanda Torres com as Havaianas, em que no final do ano passado ela faz uma propaganda dizendo: não, a gente não quer entrar no próximo ano com o pé direito. E isso foi tomado, foi interpretado por alguns segmentos como uma crítica à direita, o que não é um problema, né? A direita não é um problema. O problema é que tipo de coisas as pessoas chamam de direita. Mas isso aí é uma discussão para um outro dia. E aí o que aconteceu? O movimento contrário à, à propaganda da Fernanda Torres fez, inclusive, que as ações das Havaianas caíssem. Porque eles passavam assim: não queremos mais Havaiana, não compre, tire, apague, não use, não fale, não divulgue nada das Havaianas, caiu no valor das ações. Então, são esses movimentos das redes que têm por trás motivações muito, muito diferentes. Os gatilhos surgem de violações a valores como racismo, machismo, desrespeito a outros grupos. É um fato. Tem um fato de racismo, assim, não, isso aqui não me toca mais. Haver um fato lá de machismo, esse assunto não me toca mais, estou fora, não quero mais, não participo mais, e a gente, de alguma forma, faz uma crítica àquele caso do machismo, do racismo e do desrespeito aos grupos. Esse é o gatilho, mas a gente vai ver que não do cancelamento como a gente está falando aqui, né? Quando você identifica essas coisas nas redes, você diz: não, essas coisas não falam com os meus valores. Então eu não tenho mais interesse de seguir, de me conectar com essa pessoa. Então tem um fato inicial problemático que circula nas redes,
amplifica por conta dos comportamentos, alguém produz uma coisa complicada, racista, machista, misógina, né, preconceituosa de um modo geral, isso cai nas redes, isso cresce, aí tem um julgamento coletivo. E aí tem as consequências da reputação ou das instituições. Então cai na rede, alguém julga, começa a analisar isso, e você pode ter a sua participação, eu não participo disso, digo que não concordo, não concordo com isso, me posiciono e estou fora. E existe a posição do cancelamento. O panoptismo como vigilância social difusa, onde as ações são observadas e julgadas publicamente. Aí começa. Eu estou julgando o outro. Eu estou criando dificuldades para os outros. Né? E muitas vezes é uma disputa de posições, como foi o caso das Havaianas. Trouxe aquele caso lá. Ela disse uma coisa, foi interpretado de outro jeito e pau nela. Foi o caso do Felca. O Felca denuncia um fenômeno de adultização grave, grave, e, na verdade, ele é que acabou tendo lá também respingos da sua posição de denunciar um fato efetivamente grave. Então, não foi o outro que sofreu, foi ele. Então, dependendo de como essas coisas acontecem, a gente precisa se posicionar com muita lucidez, porque são narrativas. Um conta uma coisa, outro conta a outra. Cada um conta. Se a gente não tem lucidez, a lucidez para avaliar essas coisas, a gente pode estar fazendo o trabalho contrário. Tá? Julgamento rápido, efeito de multidão, desproporcionalidade e permanência digital das acusações. Lembro de um outro caso que começou por conta de uma discussão de namorada de um jovem conhecido. E aí, na discussão, começaram a cancelar a moça que era namorada ou a outra que havia falado. Era uma confusão miserável. E aí, são influenciadores, são pessoas que vivem, são monetarizados, têm recursos financeiros por conta daquilo, e às vezes, por conta de entendimentos equivocados, perdem seguidores e perdem devagar, monetarização e recursos. E às vezes são posições em que a gente precisa efetivamente ter clareza e dizer assim, disso eu não concordo, disso eu não participo, isto eu não quero nem para mim, nem para os meus, eu estou fora. Reflexão. Crítica pública, debate e argumentação, não concordo com isso. E às vezes são coisas criminosas como racismo e machismo, não tem que concordar. Não tem flexibilidade em racismo, em machismos, em preconceitos de outros os tipos, de assédios de outros tipos, de frases que manifestam essas coisas. Isso não tem meio termo. Até porque muitas dessas coisas estão claramente definidos na legislação e são crimes. Então, isso não tem discussão. Algumas posições merecem discussão, merecem argumentação. Então, eu argumento. Eu entro lá, se eu quiser, entro, discuto, apresento as minhas argumentações, ouço a réplica lá da pessoa, e isso vai sendo construído. E ao final eu concordo ou eu não concordo. Né? Mas então existe a possibilidade, o espaço para o debate. Agora, a outra coisa é o cancelamento. É a rejeição coletiva e a punição social. A gente julga a pessoa e faz um trabalho para que aquela posição, que muitas vezes é correta, muitas vezes tem fundamento, muitas vezes é uma narrativa com fundamento, sofra perdas e não alcance mais pessoas nas redes. Então vejam os dois lados. Consequência, para quem está submisso a essas práticas, é um impacto muito grave, muito grave. Para quem vive como influenciador, para quem tem até uma dependência psicológica da imagem pública, precisa da imagem pública, é um baque. É um baque. Baque sério, muitas vezes. Combina julgamento,
moral coletivo, vigilância social ampliada e dinâmicas digitais. Pode ser responsabilização ou punição impulsiva. Então, a crítica pode ser: ó, você precisa ser responsabilizado pelo que cometeu. O que você está fazendo é crime. Ou eu posso buscar uma punição. Não estou nem interessado nisso. Eu quero que o cara seja esquecido, seja banido das redes, até porque ele vive disso. Então, se ele vive disso, eu vou tirar a sobrevivência dele. Então, o assunto não é simples. O assunto não é tranquilo. O assunto não é fácil. Conclusão: o cancelamento pode revelar egoísmo ou intolerância. Pode ter motivação nobre, o cancelamento, o desligamento. O cancelamento é aquele movimento em que a gente faz para punir o outro. Vou tirar dele tudo que ele tem, vou diminuir o que ele tem. Diferentemente de ter uma posição crítica e dizer: o que você está fazendo é crime. Você não pode fazer isso. Vou denunciar você às autoridades próprias. Isso é uma coisa. Tá? Quando transforma divergência em exclusão e substitui o diálogo pela punição coletiva. A única exceção que eu faria aqui de forma muito clara, estou terminando, Márcia, é dizer o seguinte: a gente vai falar de tolerância, mas nós não podemos ser tolerantes com os intolerantes. É um paradoxo. Porque quando eu tolero o intolerante, eu estou fazendo com que ele cresça e essa posição não favorece boas relações, não favorece crescimento social, não favorece trocas entre as pessoas. Então, uma coisa é você ser tolerante com os divergentes, com aqueles que são diferentes, possuem outra forma de ver, outra forma de pensar, outra forma de agir. Se é crime, eu não participo. E se ele é intolerante, eu não posso tolerar a intolerância. Porque é um paradoxo. Quando eu tolero a intolerância, eu estou fazendo com que ele cresça para cima de mim e para cima dos outros. Por isso que está em amarelo. Agora, os amarelinhos é que eu. Amar o próximo não significa concordar com tudo que ele faz ou ele pensa. Ah, temos que amar, mas eu não preciso concordar. Eu, Herodes é meu irmão, porque ele é filho de Deus também, mas eu não concordo com nada que ele fez. Não concordo com nada que ele fez. Né? Então, Jesus conviveu com os diferentes, discordou de atitudes, mas jamais deixou de reconhecer em cada um que cada um é irmão em processo de aprendizado. Amarelinho, não fazemos campanha de cancelamento, mas podemos romper nossos vínculos de rede com a pessoa. Então eu vejo aqui alguma coisa, Álvaro, tá na minha rede, caiu na minha rede, fez alguma coisa, eu falei: pá, não quero mais participar. Quantas vezes eu falei assim: ó, não concordo isso que você está fazendo, tem esse equívoco, que você tem todo o direito de fazer. Eu não concordo, eu não participo da sua rede, fui. Acabou o assunto. Fui. Ah, mas não tem mais. Não tem mais. Então eu posso e devo me afastar de coisas com as quais eu não acredito. Caridade moral consiste em benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Está no Evangelho. Podemos discordar e defender aquilo que consideramos justo, mas sem desumanizar o outro. Não posso desumanizar. O desafio do nosso tempo é conviver com a diferença, tem transformar a divergência em intolerância. Então, dentro do movimento espírita, por exemplo, nós temos muitas divergências de interpretação, de leitura, de forma de fazer coisas, são divergências. E a gente diverge, mas continua, estamos juntos, estamos trabalhando, estamos convivendo. Amar quem pensa como nós é fácil, gente. Oh, muito fácil. O verdadeiro exercício do amor ao próximo está em amar também quem pensa diferente de nós. Se não for hoje, vai ser amanhã. Um dia nós vamos aprender a amar quem pensa diferente de nós. E volto a dizer, estou falando dentro dos limites éticos, dos limites da legalidade, dos valores superiores de uma relação, de uma sociedade. Não compactuo com crimes, não compactuo com desvios, não compactuo com patologias da personalidade.
A gente não compactua com isso. Mas a gente pode ter pessoas que pensam diferente de nós. Né? Palmeirenses e corintianos, vascaínos e flamenguistas. Olha aí, exemplos sérios. Os espíritas estão sujeitos às mesmas condições e comportamentos, gente. Se o centro espírita é a representação da sociedade, dentro do centro espírita tem de todo tipo. Então, essa história, ele é espírita, não acontece, não tem disso, não. O fato da gente ser espírita não nos faz santos. A gente tem uma visão ampliada da vida. Agora, o que que eu faço dessa visão ampliada da vida é outra história. Ajuda o fato de ver a vida de outra forma, isso é que nos ajuda. Mas a gente tem que lembrar daquilo que eu falo sempre, dissonância cognitiva. Eu tenho um conhecimento, mas não consigo fazer com que a minha prática seja coerente com o meu novo conhecimento espírita. Então, essa rede, se eu tivesse mais tempo, eu falaria de como que os algoritmos nos atingem. Hoje, por exemplo, me apareceu no Instagram uma música do Fantasma da Ópera, que eu amo. Aí eu parei para ver os dois cantando, lindíssimo. Dei um clique, nunca tinha me aparecido. Nos próximos 5 minutos, eu tive mais de 10 posts sobre o Fantasma da Ópera. O que que é isso? É o algoritmo identificando o que eu cliquei e enchendo esse tipo de coisa. É assim que as redes funcionam. Hã? E as redes também funcionam assim. Você vai, simula lá que você é uma criança de 15 anos, um jovem de 15 anos, bota lá a sua idade, e você diz: gosto de futebol, gosto de música, de rock. Em 10 minutos você começa a receber futebol, música e rock. Em meia hora você começa a ter outros tipos de links e de temas. E no mesmo dia você começa a ter posts misóginos, posts machistas, posts de violência explícita. Os algoritmos começam a impregnar por conta de ser menino, jovem, masculino e de 15 anos e começam a formar a personalidade. É assim que os algoritmos formam as nossas redes. Então, abre do teu olho. Aí é para os espíritas. Abre do teu olho, porque conhecer o Evangelho, o livro dos Espíritos, não nos vacina contra isso. Não nos vacina. A gente precisa estar atento para não fazer cancelamentos e cometer esses equívocos que a gente está vendo por aí. A gente precisa aprender a se posicionar a partir dos valores que a gente tem. Muito obrigado. Tinha tempo ainda, tinha mais 3 minutos. Se eu soubesse disso, eu não tinha corrido tanto. Não é?